Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar para vocês a minha primeira experiência com o livro Kindle, o e-book. Eu sou meio tradicional, eu gosto muito do livro de papel e tal, então tava com um pouquinho de resistência, porém, há uns 15 dias atrás, aproximadamente, eu conheci um escritor através do Instagram e fiquei muito interessada no livro dele. Entrei lá no Amazon, procurei e tal, e só tinha o Kindle, então eu resolvi comprar para fazer essa experiência. E olha, gente, vou falar, não me arrependi. Primeiro porque a leitura foi maravilhosa, eu amei o livro, e segundo porque tem algumas vantagens no livro Kindle, né? A primeira vantagem é o preço, que o preço é bem baixinho, né? Mais acessível e tal. Por esse motivo, já teria valido a pena. Porém, a leitura foi fascinante. Eu vou contar para vocês sobre esse escritor, sobre esse livro que eu li. É de um escritor novo, de um escritor que está estreando, né, como escritor. Então, assim, foi um prazer enorme ver que o Brasil tá crescendo com relação à qualidade, né? Muitos escritores bons entrando aí no mercado, e isso me deixou muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ler esse livro, por ter o prazer de ler esse livro, principalmente porque foi um livro de contos e eu amo esse gênero, adoro contos. E, gente, ó, eu comecei a ler esse livro 7 horas da noite e comecei a ler, e eu não quis mais parar. Eu simplesmente devorei, eu li todos os contos numa noite. Quando deu 4 horas mais ou menos da manhã, eu fui dormir. Então eu li o livro inteiro. Claro que eu fiz algumas paradinhas para beber uma água e tal, mas eu li direto. Eu não consegui parar de ler, porque, assim, muito agradável, leitura maravilhosa, dinâmico, com temas muito relevantes. Eu tô super feliz, super empolgada mesmo, de verdade. Então, de antemão, eu já super recomendo a leitura do livro. Tá, gente? Então agora eu vou falar para vocês qual é o livro, né? O livro é Contagem Regressiva, do autor Rodrigo Neto. Tá, gente? O Rodrigo, ele é carioca, novo, não sei exatamente a idade dele, mas ele é um jovem. Enfim, ele é jornalista e ele conta, né, que ele começou a escrever na faculdade. Eu acho que, na verdade, ele já se escrevia antes, sabe, gente? Porque ele escreve muito bem. Mas ele conta que ele começou a escrever na faculdade, que ele tomou gosto por isso na faculdade, né? Enfim, e o livro do Rodrigo, né, como eu já falei, é um livro de contos, composto por 25 contos, se eu não me engano, 25 contos. E como o próprio nome sugere, contagem regressiva, ele fala um pouco da brevidade da vida. Mas não é só isso, sabe? Vai muito além da brevidade da vida. Ele fala das personagens que compõem esse espaço entre a vida e a morte. E essas personagens, na maioria das vezes, são personagens anônimas, né, que ficam ali invisíveis na sociedade, que ninguém presta muita atenção. Então tem aquele coveiro que está lá no seu trabalho, tem a prostituta, tem o professor que foi esquecido pelos alunos, enfim, tem a vizinha fofoqueira. Então ele vai falar de uma vida cotidiana e de pessoas que compõem essa vida cotidiana, pessoas simples, pessoas do dia a dia, pessoas anônimas, mas que têm uma história por trás de toda essa invisibilidade, né? Que tem uma história para ser mostrada e que o Rodrigo mostra de uma forma muito sensível, muito profunda, muitas vezes muito poética, como é o caso do conto Carpe Diem, que é um conto que, na minha opinião, é muito poético. Então, assim, eu destaquei um conto que chamou minha atenção. Na verdade, foram 2 contos. O primeiro, o nome é Lição. E esse conto falou muito comigo, primeiro porque eu sou professora, né? Então, esse conto ele fala de um professor que está lá no seu trabalho, dando aula, e os alunos começam a brincar na sala, fazer aquela bagunça bem típica de adolescente, né? A turma lá de trás começa a tacar papel e gritar e tal. Então, uma caneta, de repente uma caneta voa e bate na roupa do professor e suja a roupa dele toda. Então ele, não, a gota d'água, leva todos esses alunos, esse grupo para a secretaria, né? E esses alunos são suspensos, enfim, mas quando eles voltam para a escola,
eles resolvem se vingar do professor. E nisso tem um menino na história que é um menino bem quietinho, né? Um bom aluno, um aluno exemplar. E eles chamam, esse grupo de meninos que foram suspensos, chamam esse menino e falam para ele, olha, você vai lá na secretaria e você vai falar que o professor é alcoólatra. Então o menino, com medo, né, se sentir ameaçado, vai lá na secretaria e fala. Na hora o diretor não faz nada, mas vem as férias do meio do ano e no retorno ele percebe que o professor foi substituído. Então ele fica com aquela culpa e eu não vou contar o resto da história, mas é surpreendente. É de uma sensibilidade, é de uma, sabe, de uma, não sei, de uma simplicidade, porque ele passa tudo isso, né? O Rodrigo, ele consegue passar para o leitor de uma forma muito simples, que você se enxerga ali. Eu me enxerguei ali, como professora, eu pude, né? Parece que eu estava ali naquela cena. Então, assim, é um conto que eu fiquei muito mexida, até mexeu com os meus sentimentos. Eu fiquei emocionada mesmo com o conto, né? E o outro conto que eu destaquei foi Gemido. Esse conto, ele mexeu demais comigo, né? Quem é mãe sabe o quanto a gente faz tudo pelos nossos filhos, como a gente quer ver os nossos filhos bem. E nesse conto conta a história, eu não vou dizer, aqui não vou dar spoiler, mas esse conto, ele conta a história de uma mulher que vai ao extremo da dor física, ao extremo da dor psicológica, por causa de uma filha, de um filho. E assim, é muito forte, a história é muito intensa, de uma sensibilidade, como eu já falei. O Rodrigo, ele é muito sensível, sabe, no que ele escreve. Ele consegue, parece que ele entra dentro das personagens. Enfim, é um livro necessário, sabe? É um livro atual, é um livro que fala com a gente, que mexe com nossos sentimentos. É um livro necessário. Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Contagem Regressiva, do escritor Rodrigo Neto. E se você quiser o livro, é só você entrar lá no Amazon e colocar lá Contagem Regressiva, já garantir o seu livro em Kindle, e você vai amar, porque é uma experiência ótima. Essa leitura a gente pode ler no celular, ali no trem, né? Fora de casa, não precisa estar em casa, pode ler em qualquer lugar, é maravilhoso, tá, gente? Um super beijo e até a próxima!